Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante. Para os que já me conhecem pelo meu ministério, meu trabalho, Pastor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume. Bem, amados, hoje eu estou aqui para, em primeira mão, agradecer aos likes, aos compartilhamentos, aos internautas, aos comentários. E conforme a oportunidade que eu tenho de responder, eu vou respondendo gradativamente. Porque o tempo é curto, eu trabalho, tenho que trabalhar, né, para ganhar o sustento do pão. Eu não vivo, você vai ver que os meus vídeos não têm monetização comercial, né? Eu poderia botar comercial para me ganhar dinheiro, mas o que a gente recebe de graça, a gente tem que passar de graça. Foi assim que o Mestre Jesus nos ensinou. E hoje eu queria compartilhar a pergunta de uma internauta, né? Eu tenho muitas coisas para compartilhar, muitas, mas é como eu falei, o tempo. A internauta fez uma pergunta. Neuza Maria de Oliveira Porto. Ô, dona Neuza, obrigado aí pela pergunta. Ela viu um vídeo. O vídeo A Morte Não Existe. Eu garanto. Nesse vídeo eu chego a dar garantia que a morte não existe, como já falei em vários vídeos. Muitos sabem, conhecem a minha história, né? História que os filhos foram embora. Um foi num ano, o outro foi 2 anos depois. E eu tinha sido avisado que a minha filha ia embora, né? Eu ontem estava inclusive comentando sobre o assunto com a menina, ela se arrepiava o tempo todo e falou que o nome dela é Islene. Ela mora no bairro Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Ela é uma empresária e a gente começou a conversar sobre o assunto. E ela é evangélica, ela é da Igreja de Nova Vida. E ela sempre acreditou nisso. Ela falou, eu sempre acreditei porque eu sabia que existia algo a mais. Agora o que o senhor está falando comigo está confirmando o que eu sempre soube. Eu já ouvi várias pessoas falar em vídeos, tem blogs, sites, testemunhos semelhantes ao do senhor, mas agora eu estou vendo uma pessoa face a face que está me contando e eu estou sentindo aqui a presença de Deus. E ali ela comentou também, fez um desabafo de algumas coisas. E graças a Deus ela saiu dali feliz da vida após a conversa. Criamos um relacionamento de amizade, trocamos o telefone e eu sempre que eu posso eu mando vídeos para ela, né? Vou mandar vídeos para ela. E aí, isso foi ontem. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 6 de janeiro de 2019, já estamos em 2019, né? Eu tenho que gravar mais vídeos, inclusive vídeos falando sobre o arrebatamento que nunca vai acontecer, que o arrebatamento na verdade sempre houve, é do Espírito, tá? E já gravei muitos vídeos falando sobre isso, né? E o fim do mundo, que é individual de cada um. Mas vamos lá, a pergunta da Dona Neuza Maria. Acho que é Dona Neuza, né? É só uma forma de respeito. Você é evangélico? Ela fez essa pergunta. Ou espírita? Então vamos ver o que eu respondi? Vamos ver aqui o que eu respondi. Ah, tá. Tá aqui a resposta. Então, eu respondi a ela. Evangelho. O que significa evangelho? Evangélico significa boas novas. Novidades. Tá? Boas novas. Jesus veio trazer boas novas. Jesus veio pregar na época da lei. Em Israel. No Oriente Médio, Jesus veio trazer, na época da lei, boas novas. Como seria uma pessoa que tem uma prática antiga conhecer uma prática nova?
Como seria a reação de uma pessoa que desde criança ela aprendeu que aquela imagem ia guiar ela, e mais tarde ela descobre que ela nunca precisou daquela imagem, que ela sempre foi guiada por Deus? Como seria a cabeça daquela pessoa que desde criança ela leu de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, por várias vezes, e mais tarde ela descobre que a Bíblia que ela estava lendo está cheia de erros de tradução. Falta versículo, capítulo, porque a tradução original foi passada cheia de falhas. Isso que eu estou te falando é o que acontece no dia a dia. Mas isso chama-se também evolução. E cada vez que a pessoa ela vai buscando, ela vai conhecendo e ela vai despertando. Você já viu a quantidade de vídeos que eu tenho gravado, fora os que eu não gravo? Fora os que tem aí, os vídeos que tem dos irmãos e irmãs aí, os irmãos em corpos físicos de homem ou em corpos físicos de mulher, que estão gravando vídeos, relatos de pessoas que estão despertando, seja católica, evangélica, seja que for, despertando para o conhecer. Suas consciências estão se expandindo, sua mente está abrindo, estão começando a entender, a ter a mente de Cristo. Ontem eu estava conversando não só com essa menina, como eu estava conversando com uma outra amiga, e me perguntei a ela, me diga e me mostre dentro da Bíblia qual foi o templo feito por mãos humanas, igual nós temos aí alguns, que muitos já estão até fechando. Me mostre qual foi o templo que Jesus levantou. Será que ele esqueceu de levantar? Ela, eu quero que você me mostre aonde também ele mandou levantar um templo. Será que ele esqueceu de mandar? De mandar levantar? Falou, eu quero que vocês construam templos. Por que eles se reuniam em praças, casas, viadutos, vielas, em becos, em todo lugar, monte, e nunca ergueram um templo? Que Jesus veio trazer as boas novas. Neuza, entendeu, Neuza? Jesus veio trazer as boas novas. E naquela época se aplicava no início da igreja as boas novas. Atos capítulo 2, versículo 42, entre outros, deixa bem claro que havia tudo em comum entre a igreja. Porque ela seguiu o padrão que Jesus deu. E hoje? Hoje não se vê isso. É raro, até se vê, mas é raro. E parabéns para aqueles que se mantêm dessa forma. Para líderes espirituais que se mantêm dessa forma. Parabéns. Mas Jesus não pediu nada disso, dízimo. Isso tudo era voluntário. Jesus veio trazer as boas novas, novas informações. Um novo testamento. Ah, mas ele não aboliu o velho. Que existem coisas que funcionam com o velho na vida da pessoa. Porque ela precisa de certas regras e certas leis. Porque ela não sabe trabalhar com as próprias leis que a vida ensina. E precisa, às vezes, de uma disciplina para que possa aprender. Infelizmente, ela ainda não conseguiu se libertar da prisão e criar um cronograma na sua vida para que consiga sobreviver neste mundo, que é uma escola, e que com o tempo, não sei quantas existências vai precisar para ela aprender. Esse ser que está nesse corpo físico. Mas vamos ver. O que significa novidades referentes à salvação? Libertação. Jesus veio libertar, não manter preso. Jesus ele veio libertar, porque ele viu que todos estavam presos. Um detalhe. Ele ainda deixa bem claro, o meu reino não é deste mundo, mas tem um porém. O nosso reino também não é deste mundo.
mas precisávamos estar aqui para aprender, evoluir, precisamos estar e crescer e melhorar, cada dia se aperfeiçoando, tá? Pessoas que aparentemente estão bem, eu botei para ela, porém seu íntimo vive em uma prisão. Quer dizer, aparentemente tem muita gente que você olha, tá bem, tá de gravata, sobe no altar, tanto na igreja católica como na igreja evangélica. Na católica às vezes está com a batina, né? Padres, pastores, vários líderes apresentam uma coisa à igreja, mas está com a vida, vamos lá, só vivem em depressão, mesmo dentro de um templo onde Deus nunca habitou. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Deus nunca habitou nesses templos que tem aí. Deus nunca habitou. Papai, ele habita em nós. Vamos ver os versículos? Eu espero que esses aqui têm lógica. Acredito que esses têm lógica, têm sentido. Pedro fala, dizem que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Vamos ver o que ele fala? O primeiro papa? O Deus que fez o mundo, eu vou considerar ele como o primeiro papa. E tudo que nele há, Pedro, pedra, o Deus que fez o mundo, olha só o que ele relata. E tudo que neste mundo há, sendo o Senhor do céu e da terra, quer dizer, de tudo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48 e Atos 17:24. Nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens. E em 3 dias edificarei. Marcos capítulo 14, versículo 58 agora, tá? Primeiro eu falei Atos 7:48, né? E Atos 17:24. Agora vou falar Marcos 14:58. O que Jesus falou. Jesus, o mestre. Pedro, Filipe, João, Tiago, Marcos e os demais eram alunos. Jesus era o mestre que estava ensinando. Então vamos ver o que Jesus falou em Marcos 14:58. Evangelho de Marcos. Nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens. Em 3 dias, edificarei outro, não feito por mãos humanas. Olha o que Jesus falou aqui. Eu derrubarei esse templo aí. Vocês estão vendo isso aí? Como que ele derrubou? Em 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus mostrou que nós somos o templo. E quando ele ressuscitou, ele veio mostrar a nós, está vendo? A salvação individual. O fim do mundo é individual. A prestação de conta é individual. Tudo é individual, porque nós, cada um de nós, como disse o meu amigo Renato, aqui em casa conversando comigo, nós somos o templo, nós somos a igreja. Olha que diplomacia linda. Cada um, eu respeito você porque você é um templo, e você me respeita porque eu sou outro templo. Porém, nós trocamos informações para que possamos evoluir e crescer juntos. E as pessoas hoje estão despertando para isso. E já tem aí, como eu estava conversando com uma amiga minha, já tem aí líderes evangélicos doidos, padres desesperados, que as pessoas estão acordando, estão despertando, estão fazendo seus cultos nos lares, não estão mais presos em templos humanos,
estão livres, saíram da prisão, faz a oração delas ali igual o bom samaritano, a boa samaritana, faz a oração delas, anda bem com a sociedade, com a vida, com Deus, respeitando, trabalha, é uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. E isso está incomodando muitos líderes porque são homens que têm salários e depende desses salários para sobreviver. Muitos não querem trabalhar. Ah, mas eu quero cuidar da ovelha. Você pode cuidar da ovelha mesmo não estando dentro de um templo. Eu faço isso durante anos. Quantos e quantos testemunhos. Nos próprios vídeos aí tem testemunho de pessoas se libertaram, pessoas que estão vivendo melhor, pessoas que estão melhor, pessoas que criaram projetos em cima de vídeos que eu trouxe uma mensagem. E eu nem conheço a pessoa. E ela botou aí, escreveu, outras vieram me procurar porque entenderam, se libertaram. E isso está crescendo igual uma bola de neve. E o próprio mundo espiritual está trabalhando nisso aqui na Terra. Porque os templos hoje, a maioria virou comércio. E além de virar comércio, tem irmãos lá dentro. Hoje é líderes se suicidando. Isso sempre existiu, só que aumentou. Aí a pessoa fala assim, a depressão. Ué, mas não tem Jesus? Se tem Jesus, como é que entrou a depressão lá dentro? Como entrou lá dentro, não só do templo, mas na vida daquele líder espiritual, aquela pessoa? Então, a mensagem que hoje eu levo é uma mensagem de libertação da consciência. E começar a olhar a vida num todo e entender que o planeta é uma escola, temos que crescer e evoluir, vivendo naturalmente, como viveu Noé com a família dele. Noé não frequentava templo e Deus era com ele. Deus se agradou dele. Enoque andava com Deus. E qual era o templo que ele frequentava? Mas não andava com Deus. Mas por causa de quê que Deus se agradou de Enoque, de Noé? Por causa da integridade, por causa da retidão. Entendeu? E com isso a gente vai descobrindo e vai despertando, e vai evoluindo e vai crescendo. E vai se sentindo melhor, encarando a vida com mais facilidade, se estabilizando, se equilibrando. Imagine só, fez 3 anos agora, que a minha primogênita de 15 anos partiu. Do corpo físico, ela deixou o corpo físico, ela continua no corpo espiritual, como Paulo fala, assim como ao corpo carnal, ao corpo espiritual. Por isso que nós somos espíritos, não somos o corpo físico, somos seres espirituais em corpos físicos, aprendendo nessa escola, ou se curando nesse hospital que é a Terra. Então isso, além de ser bíblico, ele é espiritual, essa mensagem. Então Jesus ele fala, né? Paulo já fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus está dentro de vós, ele habita em vocês. Em 2 Coríntios, ele já traz uma outra mensagem. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você com os ídolos. Aí já é um outro assunto que daria um outro vídeo. Tá? Porque ídolos não é só as imagens, não. Existem vários tipos de ídolos. Tem aquele cantor, aquela cantora, que recebeu de graça de Deus e está cobrando para falar o nome de Deus. Ah, mas é o ministério dela. Muitos levitas louvavam a Deus sem receber nada. Nada em troca, a não ser o fôlego de vida que era o suficiente para viver e trabalhar. E saúde, tá? Mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei, e eis eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas quem é o povo? É aqueles, o povo de Deus é aquele
que procura Deus. Ah, mas o outro não é o povo? É o povo, mas está perdido. São irmãos que estão perdidos, cegos. Tem muitos aí que estão cegos. Procuram Deus em troca de uma casa, procuram Deus em troca de um veículo, procuram Deus em troca de um milagre. Não, se eu fizer um milagre em mim, eu vou continuar. Como quem diz assim, se não acontecer milagre, não vou continuar. E aqueles que não acontecem? Como é o que mais tem aí. Inclusive católicos, evangélicos, pessoas que... Ah, fulano de tal foi embora e tal, eu falei para Deus. E aí? No meu caso, eu continuo adorando esse Deus, louvando a Ele, falando do amor dEle. Ele existe, Ele é real, Ele é uma consciência acima de todas as consciências, está entre nós, tá? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, fazendo a parte dele e nos observando como nós estamos saindo aqui, nessa escola terrena. Você está no reino espiritual é uma coisa, você está num corpo físico, sujeito a provas, a expiações, a N situações que ele te condiciona, a sentimentos, né? Egoísmo, soberba, vaidade, sendo provado, é totalmente diferente, está no plano espiritual. Tá? Mas vamos lá. Então, eu botei para ela, por isso a quantidade de evangélicos se suicidando, deprimidos e etc., vai por aí, estão presos a dogmas, leis, tudo criado pelo próprio homem. Deus, Neuza Maria, Deus é liberdade. O evangelho que Jesus trouxe é livre. Ah, mas e a comunhão? A comunhão está na consciência e quando se reunimos em qualquer lugar. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus falou que ali eu estarei. E quando tiver um, também Ele está presente. Está me entendendo? Que o próprio Jesus fala, quando quiseres falar alguma coisa em particular com Deus, entre no seu quarto, como eu entro todos os dias, várias vezes, não, todos os dias, dobro o meu joelho e agradeço pelo dia que chegou e pelo dia que está indo embora. Todo dia eu agradeço. Está me entendendo? E aqui em casa eu faço culto no lar com a minha esposa toda terça-feira. E a gente sente a presença de Deus, não é só no culto não, é todos os dias. Agora que eu estou sentindo a presença de Deus. Entendeu? E aqui eu botei para ela agora a parte do espiritismo que ela perguntou. Espiritismo sempre existiu. Antes, durante e depois da Bíblia. Todo contato do ser espiritual ao qual nós somos é com o nosso verdadeiro mundo espiritual. Então, dentro da lógica que tenha sentido que nós que somos seres espirituais, nós que somos em corpos físicos, nós somos o espírito. Por isso que Salomão fala, o pó volte à terra e o espírito a Deus. Nós voltamos para prestar conta do quê? Das nossas experiências e o que nós aprendemos aqui, tá? Mas vamos analisar. Todo contato, né, do ser ao qual somos é com o nosso verdadeiro mundo espiritual. Ninguém para no planeta porque aqui é uma escola. Já repararam isso? Eu já falei em alguns vídeos. Observa você. Tem muita gente aí que está despertando, por isso que está começando a observar. Ninguém para nesse mundo. Chega gente, sai gente. Tem até uma música do Milton Nascimento, que o trem vem, deixa e leva. Muitos desses que ele deixa, uns estão voltando, com uma nova existência. Os que ele leva estão indo para prestar conta do que aprenderam, do que vivenciaram aqui. Se cometeram erros, vão prestar conta. Se não cometeram, também vão prestar conta. Prestação de conta é direta, porque Deus está em todo lugar, tá?
No mundo espiritual, não tem Deus, vai transparecer na sua frente, eu sou Deus. Ele está presente, assim como está aqui, tá? Só que lá, né, pelas experiências que eu tenho espirituais, lá você sente a presença de Deus de uma forma assim, incomparável, não tem nem como falar. É algo tão real quanto eu estou me vendo diante da câmera agora e você está me vendo. É muito mais real do que isso. Ali, porque no mundo espiritual tudo é por telepatia, você nem fala, começa por aí. Somos consciência, conversamos com ele que é consciência e ele está em todo lugar, nos orientando, nos ajudando, né? A ter o entendimento, por quê, o para que nós estamos aqui, viemos para cá por quê? Tudo para nos ajudar. O pai faz de tudo para ajudar os filhos, ou a mãe, melhor dizendo, né? Pai também, tem os pais também, mas a mãe não faz de tudo para ajudar os filhos? A mesma coisa é Deus. Inclusive no filme A Cabana, Deus ele é uma mulher, é uma mãe, né? Como se fosse uma mãe. Então Deus, ele faz de tudo para nos ajudar o quê? A crescer, evoluir, a melhorar, a se aperfeiçoar, para que nós também possamos ajudar os nossos irmãos. Muitos estão nas trevas, perdidos, muitos estão cegos, muitos estão em processos, né, de libertação, tanto no corpo físico como fora dele, no mundo espiritual também. Muitos filhos que vieram para cá como alunos na Terra e cometeram N erros, suicídio, assassinatos, roubos, né, latrocínio, estupramento e vai por aí, né? São seres, alunos que precisam ser aperfeiçoados. E no mundo espiritual existe um certo tipo de sofrimento que eu não quero passar e não aconselho você passar, tá? Faça de tudo, invista principalmente no amor, em integridade. Eu sempre bato, amor e integridade. Deus, papai, se agrada muito disso, tá? Procure ajudar, amar o próximo. Outra coisa que ele ama muito, porque aí está a comunhão. A comunhão está em amar o seu irmão, tá? Seja ele no corpo físico de homem ou no corpo físico de mulher, tá? Então aqui eu falei, não sou espírita, sou assim como você, um espírito em um corpo físico, aprendendo e vivenciando experiências num plano físico. Temos uma eternidade para aprender. E está sempre em novas missões. O Espiritismo, ele cresce, assim como outras filosofias crescem, né? E religiões do mesmo segmento de busca ao mundo espiritual, porque eles estudam os fatos, né? Eu só estudo, falei para ela, não frequento casa, templo, nada disso. Eu faço da minha casa o templo. E tenho orientado várias pessoas, amigos e amigas que estão fazendo, estão tendo maravilhosos resultados. Graças a Deus e a eles também, tá? Eu só estudo sempre buscando os fatos e a lógica, tá? Não sigo o rótulo, sigo os fatos. Porém, qualquer informação que venha de quem quer que seja, mas mostre a lógica, que tenha sentido, que seja fato, ali eu estarei analisando, né? E claro, na análise, aprovando ou não. Obrigado por perguntar. Shalom Adonai. Neuza Maria. Neuza, está aí a resposta, né? Então é importante lembrar que os fatos sempre existiram. E o que me admira nessas filosofias, sendo que a filosofia hoje, por exemplo, de Allan Kardec, vou dar um exemplo, ela, apesar de ser nova,
em comparação a outras que já existem há milênios. Em Israel tem várias que já estudam o mesmo segmento de Allan Kardec. Porém, eu vejo ela como mais simples e abrangente, em um modo geral, tá? As minhas experiências que eu vivi, sem saber o que estava acontecendo, me vi fora do corpo, visitei mundos felizes. Ontem eu inclusive estava conversando com uma irmã evangélica, que ela acredita também, a Kelly, e a gente estava conversando, e ela falou, poxa, eu vou à igreja ainda, mas isso tudo que o senhor fala aí, eu nunca tive essa experiência, mas sempre acreditei. Algo me diz que é real. E eu tenho certeza que é Deus que me diz. E eu comecei a contar algumas para ela, meu Deus, que lindo, que coisa tremenda, né? Poxa, Deus tem propósito com o senhor mesmo e tal. Eu falei, não só comigo. Falei para ela, vieram muitos igual a mim. Só que tem um momento e a hora certa de despertar. No meu caso foi em 2016. Em 2002 eu ainda tive experiência, mas eu não estava entendendo nada. Foi quando a minha filha partiu, foi que Deus começou a me mostrar, me levou ao encontro dela e de tantos outros. Eu não sou o único, né? Existem vários casos aí. E eu comecei a pesquisar. E todas as dúvidas que eu tinha, eu encontrei dentro dessas filosofias. Muita coisa que eu vivi, que o budismo já ensina. O budismo, eu nem sabia negócio de budismo. O budismo já fala viagem astral, projeção astral, cidades astrais, que são nosso verdadeiro mundo. Eu nem imaginava isso, que eles falavam isso, eu nem sabia, criado no Evangelho. Encontrei lá muita coisa, né? Aí depois estudei um pouco da Cabala, muita coisa ali me identificou na Cabala, né? E pouca coisa, eu não me aprofundei não, né? Aí assisti algumas palestras de física quântica, caramba, abriu minha mente, expandiu mais ainda a mecânica quântica. Mas tem coisas ali que eu falei, não, isso daqui não tem sentido porque eu vivi. Parece, em determinadas áreas tem, em outras não, né? Tudo. Por exemplo, a vibração, né? Nem tudo que você, mesmo que você tente vibrar, depende de uma ocasião, de uma existência passada. Então, às vezes, por mais que você tente viver algo, que você tente vibrar naquele sentido, se existe alguma pendência, você está numa nova existência. Você, como justiça divina, você vai ter que pagar. Não tem como. Você vai ter que corrigir. Não precisa dizer pagar, não. Vamos utilizar o termo corrigir. Você vai ter que corrigir o que você deixou de fazer lá. Isso é justiça divina, né? Então isso tudo foi abrindo a minha mente e eu fui conseguindo montar o quebra-cabeça. Eu não vou te dizer que eu sei de tudo, que ninguém sabe de tudo, nós estamos aprendendo. Mas eu já entendi tudo o que aconteceu comigo, quem eu sou, porque estou aqui. Minha esposa, né? Porque está aqui. Qual a nossa missão? Quem somos? Já nos foi falado, já me foi falado. Pessoas que eu não tenho intimidade, outras que eu tenho intimidade. Deus falou com elas, com a minha missão. E usou pessoas de tudo quanto é lugar, da igreja evangélica, do médium, do centro espírita, católico. Deus usou N pessoas para falar comigo. Né? Minha missão, a minha esposa, quem ela aqui, está aqui, né? Está me acompanhando. Então, Neuza, isso tudo aconteceu e eu tive que fazer uma busca, porque eu não estava entendendo nada. E foi lá, justamente nessas filosofias, nesses estudos, que eu encontrei todas as respostas. Todas. Eu não tenho mais dúvidas de nada. Tá bom? Gratidão aí. Bem, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, né? Respondendo aí a minha amiga internauta. O legal é que são os fatos. Tudo que eu descobri é real, é fato, né? E já vem acontecendo. Isso não é novidade. Para muitos aí não é novidade, né? Para outros para muita gente e para outros não é. Tem relatos aí, pessoas que falam, pô, desde criança que eu vejo, que eu estudo, que eu já passei coisas semelhantes, já sei que a Terra é uma escola e tal. Bem, gratidão, tá? Pessoal, tem o meu WhatsApp em alguns vídeos aí, tá? Não vou passar, vou dar um tempo de passar o WhatsApp. Por quê?
estão surgindo já várias perguntas, comentários, pessoas que têm experiências igual a minha, né? Estão entrando em contato comigo e o negócio está crescendo a um ponto de eu estar perdendo, não tendo mais condição de responder, porque é muita informação. E a escola é assim, vou te dar um exemplo, a escola, né? Vamos supor, eu gosto muito da ilustração, você está numa sala de aula, tem aquele aluno que tem aqueles alunos, vamos supor que tenha 3, 4 alunos que se destaquem muito. Aí é um grupinho que até anda separado. Isso passa até em alguns filmes, né, em faculdades, etc. Aí você olha aquele grupinho separado e tal, mas estudam muito, buscam e estão sempre tendo fortes entendimentos, conhecimentos, informações impactantes, né, sobre o estudo que eles estão buscando, né, as informações. E aqueles alunos que não têm tanta informação, eles procuram quem? Procuram esses que estão buscando mais, que têm mais contato, que têm mais informações, que têm um conhecimento maior do que o deles. Então começa a surgir o quê? Muitos procurando. Chega um momento que eles não têm como dar tanta informação. Aí eles têm que ir para os vídeos, para atender a todos. E tem um detalhe, não consegue atender a todos. Aos poucos eles vão atendendo. Aos poucos eles vão atendendo, né? Então, às vezes, o que está acontecendo é isso comigo. Então, o que é melhor, né? Eu poder atender as pessoas, está até com poucos, mesmo crescendo, mesmo sabendo que está crescendo, mas está com poucos, sabendo que eu mantenho um contato, e aí, tudo bem. Então, eu vou começar a parar de dar meu WhatsApp, tá? Nos vídeos. E eu queria agradecer mais uma vez. Agora, tem um canal aí, esse eu posso dar, com certeza. O canal no YouTube, vocês não sabem, tem canais no YouTube que desativam os comentários. Desativam os comentários. Ah, por quê? Não quer que ninguém comente? Não. É porque às vezes não é a intenção de que o outro vai vir comentar alguma coisa ao contrário, não. É que às vezes aquele palestrante, né, pregador, depende, né, muito daquele que está na responsabilidade de ministrar, né, aquela mensagem, aquela palavra, ele sabe que vai crescer aquilo que ele recebeu de uma tal forma que ele não vai ter depois como dar conta. Então ele prefere até desativar os comentários. Mas eu não desativei não, tá, pessoal? O que eu puder responder vai ficar aberto aí. O que estiver à minha altura. Bem, então eu queria passar o canal, o Projeto Vitória Cristina no YouTube e o canal Douglas Cavalcante, tá? No Facebook você me encontra lá na página Projeto Vitória Cristina, que é o projeto que nós temos, que ajudamos orfanatos, asilos e participamos de outros projetos também. E tem também a página Livre entre o Céu e a Terra. E tem, inclusive eu botei lá o reflorestamento que nós fizemos agora, eu e Renato, né? E tem também a página Superação, que é uma página boa, apesar que eu tenho que mexer um pouco na página, botar mais, mas já tem muita informação de superação. Página Morte Física é só para mostrar que a morte é física, aí tem vários relatos de morte, né? Morte de pastores, missionários, padres, tudo que é tipo de pessoa, né? E tem a página Fenômenos, que é a nova página, que eu inaugurei agora no final de 2018. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo aí em 2050, no século 22, século 23, aí não sei, porque as gerações vão continuar, né? Não vai ter nada de natural, sobrenatural, nada disso. Vai continuar tudo normal, e aprendendo, evoluindo e crescendo, tá? E a página Vida é para Viver. Tá bom, pessoal? Gratidão aí. Um beijo, tá? No coração de todos. Muito obrigado mais uma vez por participar deste vídeo. Fica aí, ó, com essa música, essa linda imagem. Deixa eu ver aqui, puxar aqui mais aqui para você. Ó, essa linda imagem aí. E essa música muito bonita, né? Obrigado, tá? Shalom Adonai.